eu queria de novo agradecer, né, a presença de vocês, dizer que a gente ficou muito feliz. Agradecer também a Manu e a Deia, que foram responsáveis por fazer a ponte inicial, né? Elas que conhecem muita gente, e é muito legal isso, é muito legal a gente conhecer outros movimentos de fora do IFSC Gaspar, porque a gente às vezes fica sempre naquela bolha ali do nosso instituto, fazendo as coisas e não acaba conhecendo tudo de legal que tem de fora do nosso campus, né? E é muito bom a gente saber e conhecer vocês. E aí eu queria pedir se cada um de cada movimento, não sei quem vai falar de cada movimento, mas que pudesse explicar um pouquinho para a gente o que é a Dandaras, o que é a FASU, para que a gente pudesse começar o trabalho. E aí depois eu também posso falar um pouquinho do NEAF. Quem quer começar? Acho que podemos começar, né, Carol? A gente pode abrir junto, daí a gente vai se complementando. Primeiro eu queria agradecer também pelo convite, porque a gente ficou muito feliz e empolgado, ansioso quando a gente recebeu o convite para fazer a live. E primeiro, eu sou o Iago, eu sou estudante do ensino médio integrado ao técnico em meio ambiente aqui do campus Alvorada, do IFRS, e faço parte do Grêmio Dandaras, que é o Grêmio Estudantil do nosso campus. Isso, eu sou a Carol, também sou colega do Iago, estou no 4º ano do meio ambiente, no campus Alvorada, e também faço parte do Grêmio Dandaras, né? Nós somos dois rostos dos vários que tem por trás, né, desse Grêmio Estudantil. Enfim, acho que o Iago pode dar início, assim, falando sobre como surgiu, né, o Grêmio Estudantil, que, enfim, está no mandato do ano de 2020, mas que tem uma construção desde quando a gente entrou no Campus Alvorada, desde 2017. Isso. A gente teve um processo um tanto quanto conturbado, né, para criar um Grêmio, que a ideia surgiu no primeiro ano que teve ensino médio no campus mesmo, foi em 2017. Só que a gente só foi conseguir ter o primeiro Grêmio efetivo em 2019, ano passado. E como a Carol falou, a gente é a segunda chapa, o segundo Grêmio efetivo. Só que a ideia do nosso Grêmio Dandaras e tudo que ele representa, ele começa bem antes da efetividade da chapa, da gente tomar posse. Isso a partir de diversas lutas que a gente acabou começando a conhecer por causa do IFE, que a gente mora em uma cidade urbana, dormitório, que não sei se todo mundo sabe o conceito de dormitório, é considerado cidades onde as pessoas dormem, vivem para trabalhar na capital, que é a cidade aqui do lado, que é Porto Alegre. Então, e também... O que mais? Enfim, assim, como o Iago colocou, foi conturbado criar um Grêmio Estudantil no nosso campus, né? E ano passado a ideia nem era montar uma chapa para concorrer, né? Só que daí outras pessoas começaram a tomar frente e vir nos convidar. E daí, conversando com a Mariana, que é a presidente, né, do nosso Grêmio Estudantil, a Laura, o pessoal, a gente se questionou, né? Porque sempre homens brancos, héteros, tomam a frente das coisas, né? E é isso, também querendo desmobilizar alguns movimentos que a gente teve para que conseguisse que fosse obrigatório ser metade mulheres, metade LGBT, QIAP+, enfim, metade negros. Então a gente pensou, por que não montar um Grêmio Estudantil que seja a nossa cara, que seja composto pela maioria dos estudantes negros, por mulheres, por LGBTs, e daí veio tudo isso, né? Pela maioria de nós sermos do curso do meio ambiente também, o pilar assim, ambiental sempre foi essencial, né? Como Grêmio Estudantil. Até a gente pegou e conversou e falou, não, a gente vai criar um diretório de meio ambiente, porque isso é algo que faz parte da nossa vida, né? Como não abordar essas questões dentro de um Grêmio Estudantil, como ainda não tinha já um diretório específico para isso. Enfim, devido à pandemia,
a gente não conseguiu montar, mas isso é algo que a gente vem trabalhando bastante, né, com essas questões, vários projetos relacionados, né, a essas questões ambientais que fazem parte da nossa vida, principalmente de Alvorada, né, como uma cidade periférica, uma cidade que eu moro, que o Iago mora, que, enfim, nós do Grêmio Estudantil fazemos parte. E é isso, assim, se for definir o Grêmio Dandaras, até com a inspiração da música que a gente cantou na Feira de Sementes Crioulas, né, um Grêmio Estudantil feminista, colorido, antirracista e popular. Que lindo, cara. Meu, que lindo mesmo. O Sarau do Sol e da Lua, né? E aí, acompanhando, eu fiquei bem feliz e eu gostaria que inspirasse também os movimentos estudantis aqui da nossa região, porque realmente é muito bonito e muito legal essa construção de vocês. Obrigada, Tá, por vir. Carmen, quer falar um pouco? Boa noite, obrigada pelo convite aí do NEAV, da Manu, que é uma amiga, né, que a gente se encontrou lá no Programa de Desenvolvimento Rural da URGS, quando eu estava no mestrado e ela no doutorado, depois ela me acolheu, namorada dela lá quando eu estava no doutorado, e foi essa trajetória acadêmica que trouxe nós para as práticas, né, cotidianas da agroecologia e da educação. Né? Então, eu me chamo Carmen Janaína Machado, sou filha de pequenos agricultores. Hoje moro no município de Canguçu, a 50 quilômetros de Pelotas, que é a cidade maior, digamos assim, né, de referência aqui na região sul do Rio Grande do Sul, com seus 0 graus na madrugada, ultimamente. E sou, então, educadora na Escola Família Agrícola da região sul, a EFA-Sul, que a Carol e o Iago conheceram quando vieram para a Feira de Sementes e para o acampamento da juventude. Né? Então, essa experiência ela é uma experiência que iniciou fora do Brasil, na França, né, e que chega no final da década de 60, início da década de 70 no Brasil, com a história permanece a mesma, que é os jovens e as jovens rurais não se identificarem, digamos assim, com aquele formato, com aquele modo da educação que permeia até hoje, né, que é uma educação voltada para o urbano, de que o campo não é um lugar de permanência do jovem, porque lá não tem futuro, porque lá é atrasado, enfim. Então, essa experiência, ela nasce daí, de um padre com famílias agricultoras camponesas, lá na França, e que buscam uma nova forma de alfabetizar e dar continuidade, então, nos estudos das suas filhas e dos seus filhos. E essa é a proposta das EFAs no Brasil. Então, são mais de 150 EFAs no Brasil hoje, sendo 4 no estado do Rio Grande do Sul, e a EFA-Sul é a mais novinha. Né? Nós iniciamos, então, em 2016, com o curso técnico em agroecologia, integrado ao médio, a primeira turma, que já formou em 2019. Depois, a segunda turma foi uma outra experiência, que era de pós-médio, só o técnico em agroecologia. E agora estamos com uma terceira turma no integrado, então o ensino médio e o técnico em agroecologia. Optamos pelo técnico em agroecologia pela demanda da região, né? Então a proposta da EFA, ela nasce num fórum chamado Fórum da Agricultura Familiar, que reúne associações, cooperativas, universidades, Embrapa, Emater, enfim, todas essas instituições que estão ligadas ao campo, né, e as agricultoras e agricultores, assentados da reforma agrária, quilombola, pescadores, agricultores familiares. Então, esse fórum, das tantas demandas que surgiram, foi pensar uma educação voltada para os seus filhos, né, para os filhos e as filhas dos agricultores. Dali se tirou, então, um grupo de trabalho e uma rede de parceiros, né, que a gente nem arrisca citar, porque são muitos, são inúmeros, que estão nessa construção da caminhada da EFA-Sul. Então, num contexto de latifúndio, num contexto de monocultura, de monocultivo, né, o Canguçu é o município que mais produz tabaco no Brasil, né, que se pensou, então, e foi proposto por quem estava construindo a proposta, né, da EFA, de ser um técnico em agroecologia. De pensar, então, um modo de agricultura, um modo de vida, né,
e a produção de alimentos limpos, né? Então, a agroecologia, claro que ela vai muito mais, né? Vai para além da produção, de transformar, digamos assim, esse modo de produção. Ela é também, né? Tem todos os aspectos sociais, ambientais, econômicos, culturais, enfim. Mas nasce daí a proposta da EFA e a proposta de, então, trabalhar com agroecologia. Então, hoje, assim como a Carol e o Iago falaram do Dandaras, hoje o rosto da EFASU sou eu, mas tem uma galera por trás desse processo, né? São todos voluntários, né, na sua maioria, e alguns com ajuda de custo, mas são todos voluntários mesmo, os que recebem ajuda de custo por ser isso, por ser um projeto de educação do campo, né, um projeto de vida, não só para essas famílias, mas um projeto de vida das educadoras e educadores que estão tocando essa proposta, né? Então, a maioria dos educadores, se não todos, tem um vínculo com o campo, né? Nós estamos escrevendo agora um capítulo do livro, eu e a Rosane e o Demaico, e a gente começou por aí, né? Que a gente parou para pensar que todos têm, esse êxodo rural da juventude, né? Cada um saiu por uma história, em um momento, né? Mas que mantém essa ligação com o campo e com a agroecologia, né? E o quanto isso não só transforma a vida dessas educandas, desses educandos que chegam até a EFA, mas a nossa vida enquanto educadores, enquanto militantes de um projeto que está à margem do Estado hoje, né? Que é a educação, que é a juventude, que são os assentados da reforma agrária, quilombolas, mulheres, e a agroecologia, né? Que infelizmente está aí na contracorrente, mas que é um processo cotidiano e um projeto de vida, né, das agricultoras e também das instituições como os IFES, né, seja no Paraná, seja em Alvorada, ou seja aqui em Canguçu. Nós somos certificados nas parcerias que nós temos, então a certificação do curso técnico em agroecologia é pelo IFSU de Pelotas, e a sede da escola está, então, no centro de treinamento da Emater, né, dessas parcerias que a gente conformou aí para chegar nesses 4 anos de EFASU. Que lindo! Tomara que a gente possa fazer parte dessa rede toda aí, gigante, já tá gigante. Vamos fazer ela crescer mais, então. Meninas, Camila, Ana, falem um pouquinho de vocês também para a gente conhecer. Depois eu falo um pouquinho do NEAV, para vocês também conhecerem, para quem já segue a gente e até para quem está seguindo novo e não conhece. E aí a gente continua. Pode ser? Pode. Então, boa noite, né? Muito obrigada pelo convite também. Eu sou Ana Júlia e eu estudo no IFSC já desde 2016. Eu fiz técnico integrado lá de informática, terminei o técnico, voltei para fazer o superior e agora eu estou fazendo o superior em análise e desenvolvimento de sistemas. E eu já perambulo ali pelo NEAV, já acompanho o trabalho, faço parte do NEAV desde 2017. Nas oficinas, nas atividades, nos trabalhos interdisciplinares, enfim, todas as múltiplas atividades que o NEAV acompanha lá na instituição. E é isso. Estou muito animada para a nossa conversa. Oi, gente, conseguem me ouvir? Tá. Eu sou a Camila, eu sou estudante do IFSC desde 2019.1, eu estou no 3º semestre em Informática Integrada em Ensino Médio. Lá no IFSC eu faço parte do MESP, que é um grupo de pesquisa com foco em direitos humanos. E além do NEAV, né, que agora, principalmente agora na pandemia, eu estou acompanhando mais, divulgando e tal. E fora do IFSC, para além do IFSC, né, eu faço parte da juventude do PCB, o JC, e dentro dela eu faço parte do MEP, que é o Movimento por uma Escola Popular. E é basicamente isso. Gratidão. Então, eu vou me apresentar também, né? Eu sou a Júlia. Atualmente eu sou integrante do NEAV, eu sou bolsista, trabalho, então, né, vários tempos no NEAV, mas a minha trajetória já da agroecologia, ela começou lá em 2014, eu entrei no Instituto Federal em 2013, fui a segunda turma aqui em Gaspar a se formar,
E eu conheci o IFSC e já foi uma grande transformação, porque eu acho que todo mundo que passa pelo Instituto Federal, independente se fazer parte de projeto de pesquisa ou não, se transforma, porque tu conhece um monte de gente e tu vê uma realidade de um ensino que tu não fazia ideia, né? A rede de ensino federal do Instituto Federal é maravilhosa mesmo. Mas aí, em 2014, eu conheci a DEA, conheci o professor Kleber, que foram quem começaram os trabalhos já em agricultura urbana. Então, a gente teve o primeiro projeto, que foi o Quintais Saúde e Cidadania, agricultura urbana no bairro Bela Vista. Por que esse projeto deu origem ao NEAV? Porque ele foi capaz de mostrar para a gente que, por mais que o campus estivesse localizado numa parte mais urbana de Gaspar, a gente tinha muita gente que queria saber mais sobre cultivar em casa, e hortas em pequenos espaços, e isso trouxe para a gente outras ideias. Depois disso veio outro projeto, que também é o Quintais Saúde e Cidadania, e ele promoveu várias atividades com a comunidade, aí já em 2016, quando eu já não fazia mais parte. E em 2016, seguindo o Plano Nacional de Agroecologia, que foi feito em 2012, foi lançada uma chamada pelo CNPq, e o NEAV se inscreveu para surgir, né, junto com outros NEAs também, que a gente tem uma rede de NEAs no Brasil todo. E o NEAV surgiu, então, em 2016. 2017, a gente teve... a gente mandou em 2016 para ser analisado, e em 2017 a gente teve a finalização, e a gente sabia que o NEAV agora podia surgir, e os trabalhos começaram. São inúmeros os trabalhos que a gente vem realizando. Vou dar um destaque para o curso FIC que a gente realizou, que foi... Deixa eu só pegar o nome aqui todo, tá, gente? Porque nessa época eu não estava no projeto, eu tinha me afastado, eu não estava mais no campus. E aí eu retornei agora no início do ano, e aí a DEA me encontrou de novo e disse: quer voltar? Daí eu quero voltar. Me chamou, eu quero voltar. Então a gente teve o curso FIC Multiplicadores Socioambientais. E ele foi um curso FIC de 160 horas, onde teve vários assuntos abordados. A gente teve também... A gente teve construções, a bioconstrução, teve assuntos relacionados à criação de hortas em outros espaços. Por exemplo, a gente teve algumas escolas onde a gente foi, criou hortas urbanas, nos postos de saúde. A gente tem a geodésica lá no campus, que foi montada também durante o curso FIC. Tivemos as nossas feiras agroecológicas e multiculturais agroecológicas. E as feiras, durante as feiras a gente teve ali troca de sementes, a gente conheceu a economia solidária, vários assuntos foram abordados, a gente teve palestra com a Alésio sobre punks, que foi muito interessante, muito legal. E junto com isso, a gente também teve um trabalho realizado no Círculos e Ciclos, que vai de encontro com até o que a Carol falou, era um trabalho voltado mais para a saúde feminina, que o NEAV também participou, e falava sobre ginecologia natural, sobre empoderamento feminino. E junto com outro projeto do Instituto, Mulheres Sim, a gente também realizou alguns trabalhos, como de biocosméticos, e esse trabalho seria para auxiliar algumas mulheres em problemas com problemas, né, de renda, onde elas poderiam estar trabalhando com os biocosméticos para auxiliar elas na renda delas. Enfim, eu fiz aqui uma lista, mas aí eu já estou um pouco nervosa, daí eu ia ler e acabei não lendo. Mas no meio desse caminho, a gente teve aí vários parceiros. Eu posso citar as prefeituras de Pomerode, de Blumenau, de Gaspar, porque a gente também está fazendo um levantamento com os agricultores agroecológicos e a produtores orgânicos da região. Então, a gente teve que entrar em contato com as prefeituras, descobrir quem são esses produtores, e a gente fez visitação, está fazendo agora o levantamento desses questionários que a gente realizou para ter um dado de como que é a agricultura orgânica aqui na região do Médio Vale do Itajaí. E também posso citar a FURB, a UFSC. Agora, recentemente, a gente também fez contato com a ABA para as lives que a gente está promovendo. E essa agora é a última semana antes dessa parada que a gente sempre faz nas férias.
E a gente queria chamar mais pessoas para estar participando dessa live, dessa última semana, para quem sabe formar mais redes. Então a gente pensou, cara, a gente está olhando o Dandaras e a EFASU, que são super top lá do Rio Grande, a gente tem que chamar eles para vir para a live, porque vai ser só para somar e vai ser lindo. E então eu pensando nisso, eu gostaria de saber de vocês, principalmente do Dandaras, né? Como surgiu esse interesse pelo tema da agroecologia aí dentro de vocês, assim, o que fez vocês virem buscar o NEAV, buscar a agroecologia, buscar a EFASU, o que inspirou vocês? Então, essa é uma pergunta. Pode ser. Não sei se quiser, pode ir. Tá. Então, essa é uma pergunta bem complicada de responder, principalmente para mim, porque eu com a Carol ontem, e eu não tinha pensado sobre eu estar no movimento até me chamarem para essa live. Porque para mim foi uma coisa tão, talvez, natural, tão processual, tão linear, que desde 2017 até agora eu tô seguindo as coisas que eu gosto, as coisas que eu acredito, as ideias, lutas que eu apoio, e eu acabei na agroecologia. E talvez a gente possa ter um pensamento sobre isso, né? Porque que lutas que a agroecologia defende? A agroecologia não é só uma luta ambiental. A agroecologia é uma luta social, é uma luta antirracista, uma luta feminista, é um conjunto é uma visão de mundo inteira. Então, eu realmente não sei responder o que me fez gostar disso, o que me fez gostar das pessoas, da luta e estudar cada vez mais, porque foi simplesmente algo que eu acredito, algo que eu julgo que é o certo, que muitas vezes acaba não sendo o que é o hegemônico da sociedade. Que em qualquer questão que a gente for ver, a gente acaba vendo que muitas coisas são colocadas antes do humano, e antes da humanidade, antes da empatia. E então, acho que o que me fez estar aqui foi gostar da vida, gostar de pessoas, gostar de ajudar os outros. Não sei direito se isso é uma resposta. E com certeza é uma resposta, né? Ali a Júlia acenando com a cabeça, assim. E, assim, a gente estava conversando muito, né, sobre isso, sobre a nossa trajetória dentro da agroecologia. A gente tem nossas experiências individuais, né, que vêm muito antes de entrar no IFE, que a gente carrega, e as experiências coletivas que a gente viveu junto, né, que foi, enfim, inúmeras. Tanto as discussões em sala de aula, e conhecer o assentamento Filhos de Cepé, ir na Feira de Sementes Crioulas, enfim, fazer várias saídas, né, que nos trouxeram reflexões que talvez a gente não tivesse antes, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, assim, o que fez a gente se interessar por agroecologia. E no final a gente acabou descobrindo que era um grupo de pessoas que se encontraram, que tiveram acesso a conhecimentos e também questionaram o modelo de vida, né, que a gente vive. Quando eu comecei a me questionar o porquê que os meus avós que vivem no interior, uma hora não puderam mais trabalhar com orgânicos, né? E essas questões todas que tem dentro disso, individuais e coletivas. Enfim, no final a gente acabou se dando conta que é um grupo de pessoas que acredita que, enfim, esse modelo que a gente vive é desigual. Se a gente tem alimento para alimentar toda a população, então por que tanta gente passa fome, né? E que daí tem várias questões estruturais aí que a gente discute, né? Que a gente vem discutindo, que o campus nos proporcionou essas discussões. Enfim, em 2017 a gente teve o Coletivo Figueira Negra, que era um grupo destinado para trabalhar com essas questões
com os estudantes negros, né, da escola. E todas essas discussões que tem tudo a ver com agroecologia, né? Quando a gente vai numa aldeia e escuta o pessoal falar, enfim, quando a gente tem essas experiências, né, que acabam nos levando para a agroecologia e para pensar essas formas, né, que a gente vive, a forma que está organizado a agricultura no nosso país e no mundo, né? Enfim, todas essas coisas. Vocês, Carmen quer falar? Ana Júlia, pode continuar. Pensando um pouco como que a agroecologia permeia enquanto sujeita e também enquanto sujeita que compõe um coletivo e que tenta, de alguma forma, articular, né, várias bandeiras, digamos assim, num contexto como hoje difícil, né, de se pensar e colocar em prática várias questões, como as gurias, a Carol e o Iago falaram. Mas a agroecologia, ela entra na minha vida a partir da experiência dos meus pais, né? Do meu pai, que é até hoje a herança daqueles que sempre tiveram pouca terra, né? Muitos filhos e pouca terra, então até hoje ele não tem terra, né? A gente foi para a periferia do município de Encruzilhada do Sul na década de 90, né? Empurrado pela monocultura da acácia e do eucalipto, que chegaram no rural, onde morávamos, em 4 hectares, e ele não se adaptou a essa vida urbana, e até hoje, então, ele trabalha em pequenas propriedades, de meeiro, de parceiro, enfim, com amigos, com parentes, enfim. E a produção era agroecológica, né? Mas o meu pai não a definia assim, e nem eu a compreendia assim, né? Eu fui entender isso quando comecei a circular pelos assentamentos de reforma agrária lá em 2000, ainda encruzilhada, depois quando vim fazer geografia na Universidade Federal de Pelotas e fui para o Laboratório de Estudos Agrários e Ambientais, nas disciplinas que a gente foi começar a compreender o que é essa ciência, né, a agroecologia. E aí eu começo a perceber que isso permeia a minha vida desde que nasci, né? E nos assentamentos da reforma agrária, depois circulando por outros espaços, a gente começa a ter a compreensão e entender, como o Iago falou, do porquê que a gente está ali, né? A gente chega ali sem fazer essa reflexão por muitas vezes, né? Porque a gente vai se identificando com companheiras e companheiros que vão nos conduzindo por esses caminhos e que a gente às vezes nem para refletir como chegou, né? Então, quando faz a pergunta, como eu vim parar na agroecologia, como a gente veio parar nessa live, né? Então, o contexto aqui de Canguçu, né, que eu cheguei a Canguçu para pesquisa do mestrado, depois do doutorado, e veio a EFA, e adoro essa cidade, né, um município predominantemente rural ainda, né, com 16 assentamentos de reforma agrária, 16 comunidades quilombolas, uma reserva indígena, e o município com maior minifúndios da América Latina, né, em torno de quase 10 mil pequenas propriedades. Claro que num cenário lado a lado com o latifúndio, com a exploração do trabalho desses agricultores e dessas agricultoras, enfim, mas que também tem suas estratégias e uma delas é a persistência na agroecologia, né? Então, nós temos grupos de agroecologia aqui em Canguçu que estão há mais de 25 anos fazendo feira, e que é a ARPA-Sul, né? A Associação dos Produtores Agroecológicos da Região Sul, que esse grupo, o grupo do Remanso, do qual veio o Igor, a Dayana como alunos, né, aqui da EFA, a Denise como fazendo parte da associação, o Demaicon, que é educador da EFA, todos oriundos desse grupo do Remanso, né, grupo de agroecologia, e quando iniciaram, e hoje não muda muito, eles levavam as caixas com as hortaliças e tudo mais de ônibus para a cidade de Pelotas, né, então iniciaram a trajetória na agroecologia na região, carregando caixa em ônibus de linha, né, para comercializar. E é uma experiência que nos inspira até hoje, né, que é a persistência nesse modo de vida, nesse modo de fazer agricultura, né, e que depois vai nascendo outras, germinando, né, outras experiências, outras práticas,
O Cléo e a Rosinha, que é a família que é presidente da associação, que mantém a EFA, então a escola ela é mantida, as EFAs em si, elas são mantidas por uma associação, né, de agricultores e instituições parceiras, então o Cléo e a Rosinha, que são, o Cléo hoje, o nome dele como presidente, mas é a família que está à frente da associação, também é uma família, né, que está há muitos anos, né, nessa caminhada da agroecologia, com sistemas agroflorestais. Então, são essas experiências que nós chegamos até a EFA, com essas pessoas, com essas agricultoras, com esses agricultores, em sala de aula, ou a EFA em mutirão, nas propriedades, né, dessas famílias. As práticas, então, da agroecologia na EFA, na área agrícola, na agroindústria, né, em sala de aula ou nas visitas de estudo, tudo é buscando agregar esses saberes, né? O saber tradicional, o saber que perpassa de geração em geração, em diálogo com esse saber científico, né? No sentido de pensar outras formas de fazer agricultura que não seja envenenando, né? Derrubando mata, né? Destruindo, digamos assim, o ambiente e a nós mesmos, né? Sempre pensando o que nós vamos deixar de legado enquanto sujeito, mas também enquanto geração, né, digamos assim. Então, na EFA, as práticas elas estão voltadas em todas as áreas, né, as hortaliças, os grãos, os animais, a bioconstrução, que se iniciou ano passado e que a Carol e o Iago viram aqui na EFA, mas também está, digamos assim, na costura com outras experiências. Por exemplo, a feira de sementes que a Carol e o Iago citaram, a gente construiu a 9ª feira de sementes agroecológicas e tecnologias populares, que é uma feira puxada por essa galera da região, que toca agroecologia aqui, que faz a agroecologia no dia a dia, e que uma das bandeiras da agroecologia é a semente crioula, né? Que é a autonomia da agricultora e do agricultor, que é o saber que está também por trás dessa semente, a história que essa semente traz, e também a autonomia com relação a essas grandes empresas aí de semente, veneno e tecnologia, né, que engessa, né, os agricultores, os agricultores, endivida agricultores no geral, né. Então, a Feira de Sementes é uma das iniciativas que se mantém e que a gente ajuda a construir, e que foi muito bacana, que foi onde a gente conheceu, então, o IFE Alvorada, né, que a Manuela e mais outros colegas vieram, que reúne, então, de todo o estado, produtoras e produtores de sementes crioulas, né, famílias que produzem semente, e acontece essa troca. Em 2015, então, teve a iniciativa do Acampamento da Juventude, né, e então a galera veio para o Acampamento da Juventude, que foi construído pela EFA Sul e por todos os parceiros da feira, mas que ficou mais a EFA à frente, né, acolhemos no espaço do CETAC, junto com a EFA, na proposta de encontro dos jovens para pensar agroecologia, para pensar iniciativas e redes, né, para dar continuidade, digamos assim, à feira, mas também ampliar as possibilidades de se fazer agroecologia no campo institucional, digamos assim, seja no nosso IFE, da universidade, da EFA, mas também aproximar, né, cada vez mais de quem realmente está no dia a dia tocando, né, a agroecologia. Nós estamos organizando agora, daqui mais uns dias vai o convite para vocês, uma proposta de live com agricultoras e agricultores, né, então, muito bacana nossas iniciativas de live, de troca de saberes e tal, mas ela está majoritariamente tocada por nós, seja professores, seja estudantes, seja pesquisadores, né? Então, pensar que essas agricultoras e esses agricultores são fundamentais também nessa discussão, também no campo, digamos, mais científico aqui das instituições, né? Então, um pouco, a agroecologia, ela está na EFA e está na minha vida, e na vida dos outros colegas aqui, dos outros educadoras e educadores, né, a partir dessas redes mesmo, assim, de contato com as feiras cotidianas da semana, né, como da Arpasul, da Sua Ecológica, com experiências de cooperativas com a produção de semente, produção e beneficiamento e comercialização de sementes, como a UNAIC aqui em Canguçu, que é a nossa parceira, e ali em Candiota Bionatura, que vocês já devem ter
também ouvido falar, que é uma experiência de assentadas e assentados da reforma agrária, né, que se expandiu para todo o Brasil a comercialização e a parceria até fora do Brasil, que é outra iniciativa muito interessante para quando o Paraná descer para o Rio Grande do Sul, nós conhecemos. A gente vai fazendo bate-papo aí, vai passando coisa, depois vocês vão perguntando. Bom, como o Iago e a Carol falaram, e a Carmen também, eu também não tenho uma resposta assim, para falar como que eu me envolvi assim, com a agroecologia. Foi algo bem natural também, e eu acho que a gente pode dizer que começou com uma sementinha plantada pela professora Andréia lá em 2016, quando a gente começou a ter aula de biologia com ela. Ela sempre traz essas questões, ela sempre levanta essas bandeiras, né, da agroecologia, do antirracismo, do feminismo, e ela sempre fazia dinâmicas com a gente. Eu lembro de uma vez que ela pediu para todo mundo trazer um mato, né, da sua casa, da rua, e daí ela introduziu o assunto de punk, daí a gente comeu as plantas, nossa, foi muito legal. E até a questão que a Júlia comentou, né, do espiral de ervas, né, de chá que a gente tem lá no IFSC, das trocas de muda. Então foram vários tijolinhos assim se construindo, né, na minha caminhada da agroecologia, que o IFSC foi me introduzindo. E eu acho que foi assim, né? Foi algo bem natural, e que eu acho que a Camila também vai concordar que é algo bem presente que a gente tem lá no IFSC, esse assunto da agroecologia por parte dos professores também. Bom, assim como o Iago falou, a Carol, a Ana Júlia, quando eu comecei a me interessar, na verdade, antes de começar a me interessar, na verdade, foi algo bem processual também. E antes de eu começar a me interessar por isso, eu já estava questionando o que eu comia, né? O que eu como, por que eu como, de onde vem principalmente o que eu como. Quando eu parei de comer carne, faz uns 3 anos, na verdade. Só que aí eu percebi que essa luta não podia ser só individual, né? Que é importante isso também, mas que não é importante, mas não é o bastante esse processo individual e tal. E aí eu comecei a me interessar pela agroecologia e tal, principalmente depois que eu comecei a entrar ali no IFSC. Agora, na pandemia, também acompanhando as lives do NEAV, divulgando e tal. E, além disso, também, faz uns dias, na verdade, umas semanas, eu entrei para o MEP e, estudando, assim, sobre uma escola popular e tal, eu percebi que é muito importante os trabalhadores, estudantes, estarem ligados nisso e ter conhecimento disso também. E eu acho que é algo que o NEAV faz bastante, por exemplo, como a Júlia falou antes, das hortas comunitárias e tal, que não foi apenas no IFSC. Eu acho isso bem importante, assim, num contexto, por exemplo, de uma escola popular, ter ensino disso e tal. Basicamente isso. Gratidão, que legal, eu gostei desse acampamento de jovens. Quero saber mais, quero mais. Quando a gente vai fazer também? Nossa, isso é muito legal, já pensou fazer isso ali com a galera do nosso campus, a gente ia amar. E eu também vejo a agroecologia, eu vejo ela como um guarda-chuva, assim, porque ela, embaixo, ela traz outras várias questões, não, né, as questões raciais, questões de gênero, e de soberania alimentar, que as pessoas têm que se preocupar com o que elas comem, e tem que se preocupar também com que todos tenham acesso a esse alimento, né? Não só eu aqui, como a Ana Júlia levantou um dia na nossa conversa. Ok, eu estou sentada na minha mesa, eu posso comprar meus orgânicos e comer de boa. Mas e como é que está o produtor que produziu isso? Como é que está o restante das pessoas? Elas estão conscientizadas de que elas têm que consumir, por que tem que consumir, né? Todas as vantagens que isso traz, não só para a nossa saúde, mas também para a sociedade como um todo, né? Crescer, valorizar o nosso produtor local, procurar pelos nossos produtores orgânicos da região, comprar deles, né?
Isso valoriza, isso ajuda não só a gente, mas como toda a nossa cidade, toda a nossa região, né? E aí, a próxima pergunta... Quer falar, Camila? Não, eu só ia falar que ela tem que ser coletiva, né? Basicamente isso. Sim, a gente tem que sempre procurar, porque às vezes a gente tá ali, como eu falei, ali fazendo as coisas e acontecendo, mas a gente fica só naquele microcosmos, assim, do campus e tal, e às vezes tu vai perdendo força, né? Porque tu vai tentando, e vão vindo as coisas te dizendo que não dá, e aí quando tu vê que tem outros movimentos, tudo começa a ganhar força, e é isso que eu acho que a gente tem que fazer, né? Quando a gente trabalha em rede, é isso, é fortalecer para que a gente consiga que mais pessoas tenham acesso à informação, que mais pessoas se sintam como a gente se sente, que de repente eu acredito nisso também, de repente também quero fazer isso, quero fazer parte disso, quero mudar, né? E aí eu ia questionar para vocês quais são as experiências, mas todo mundo já falou, não sei se alguém quer dar mais alguma experiência que vivenciou, que acha que seria legal compartilhar, que entende que mudou, assim, a forma de ver as coisas e percebeu que... Pode falar. Certo. Não, eu vou comentar da feira de sementes e do acampamento, que já foi um pouco comentado, que isso é bem pessoal meu, que foi bem nessa viagem que a gente fez na saída de campo, que tudo se tornou um pouco mais palpável para mim, se tornou mais real, porque a gente aqui em Alvorada é um lugar extremamente urbano. A Carol pode me corrigir se eu estiver errado. Em 2011 foi até tirado do plano diretor as áreas... como se chama? Em 2011 foi extinto a área rural de Alvorada do plano diretor da cidade. Isso, como um garoto urbano que eu sou, que eu nasci aqui, vivi aqui minha vida inteira, é muito... às vezes fica muito abstrato eu estudar meio ambiente, estudar agricultura, estudar essa relação, sendo que eu nunca tive um contato mais pessoal com ela. Ainda mais que eu não tenho nenhum parente que mora mais pro interior, pra sítio que tem, enfim. Então minha vida inteira foi sempre na cidade. E durante muito tempo eu não me reconheci, não sei se eu não me reconheci, mas eu não me via fazendo, colocando em prática as coisas que eu aprendia no curso. E eu considero muito que seja por causa disso, que é uma coisa que na cidade é extremamente inexistente, não inexistente, mas desincentivada e muitas vezes colocada para baixo do tapete. Porque se tu for colocar na ponta da caneta, e a Carol e a Laura, que é outra amiga e colega nossa, o Jordano, fizeram projetos, colocar na ponta da caneta tem vários agricultores familiares, várias pessoas têm hortas em casa, tem vários terrenos inteiros que são feitos de horta e pessoas cuidam. Então, nesse encontro que a gente teve na feira de sementes, no acampamento, isso me deu uma noção muito boa e muito maior de que a gente não está sozinho nessa luta, de que a gente tem esse coletivo e quão ele é importante para a gente se fortalecer quando a gente está desmotivado. Eu acho que era um pouco disso. Enfim, acho que para mim, né, foi pensar, né, daí de formas diferentes. A agroecologia foi muito forte, assim, quando eu entrei no campus, e eu e mais 2 colegas, que também são companheiros do Grêmio Estudantil, a gente começou a pensar, a gente tem a matéria de projeto integrador, né, e o que a gente queria falar, o que a gente queria fazer. E a gente decidiu, não, vamos falar sobre hortas sustentáveis, sobre modelos de hortas com punk e com compostagem e tudo isso, né? E daí, quando a gente foi sentar para escrever e fazer leituras, né, e pensar isso, a gente se deparou com várias leituras importantes, né? Primavera Estou Ansiosa, da Raquel Carson, Ana Primavera, né? E foi quando a gente realmente se tocou, né, como a Ana traz, que não tem como falar sobre questões ambientais sem falar do social, né? E como o Chico Mendes traz, né, ecologia sem luta de classe é jardinagem.
E a gente começou a pensar isso dentro do território que a gente está inserido, né? Que vem de, como a gente estava conversando, né, antes, que a Alvorada é a consequência dessa saída do campo para a cidade, né? E daí é uma população que historicamente tem o direito à educação negado, tem o direito à alimentação de qualidade negado, né? E daí a gente vai pensar todas essas questões que dentro do modo capitalista, de monocultura, de alimento com veneno, não faz sentido, né? Dessas coisas. E a gente começa a pensar agroecologia e a sair nas ruas e conversar com as pessoas. E conhecer desde as pessoas que não têm nada para comer, e conhecer também muitas pessoas de Alvorada que saíram do campo e vieram para cá, e que tem seu terreninho, que planta alguma coisa, cultiva alguma coisa, de diferentes formas, algumas agroecológicas, outras não. E daí a gente vai questionando, né, essas coisas. Hoje tem várias iniciativas, né, que começaram em decorrência da pandemia aqui em Alvorada, né, para ajudar as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e violação de direitos, né, na nossa cidade, que são muitas famílias. Em Alvorada tem ruas, tem bairros que não tem no mapa, literalmente não tem no mapa. E daí a gente foi conhecendo essas pessoas que não têm o acesso à alimentação, né? E daí a gente está falando assim de qualquer tipo de alimentação, não necessariamente de uma alimentação agroecológica, né? Uma alimentação sem veneno. E ver assim que a gente está inserido, né, nesse espaço, que a gente está inserido nessa forma, nesse modelo, e como a gente pode mudar isso, né? Pensar coletivamente e em relação às experiências, né? Como é difícil colocar todas as experiências que a gente viveu, né? Que vem, assim, até conhecer mulheres que trabalham com hortas, né, com agricultura, agroecologia, que fazem hortas comunitárias, que trabalham com isso, e, enfim, essas é uma bagagem, assim, de experiências que vem nos esclarecendo muitas coisas, né, e que, enfim, é um processo que acho que não tem fim, mas que também, por um lado, que é muito bom, assim, saber que a gente está construindo todas essas coisas coletivamente, também é muito dolorido, né? Ver o cenário que a gente vive e que às vezes até nos deixa desmotivado, né? E o coletivo acaba nos dando muita energia. E como o Grêmio Estudantil Dandaras, né? Isso é algo muito importante, assim, porque é esse grupo de pessoas que teve todos esses questionamentos que começaram a pensar, tá, então o que dá para a gente fazer? Hoje a gente está articulando um projeto de bioconstrução, né? A Sala Júlia, que leva o nome Júlia em memória de uma colega nossa também, que tinha ideais muito parecidos, que, enfim, partiu em 2017, mas que construiu muita coisa com a gente, né, desde o início. E o Espaço Ágata, que também é uma bioconstrução, é uma geodésica, né, que a gente vem pensando, destinada às crianças do campus, né, que é uma característica também muito forte do campus Alvorada, né, a presença de crianças. Isso é algo muito forte e que a gente entende como essencial, assim, manter essas crianças ali e criar espaços acolhedores para elas, né. Enfim, todas essas experiências que a gente vem vivendo e vem construindo, e tudo coletivamente, né? A ida para a Feira de Sementes Crioulas nos permitiu conhecer a EFASul, conhecer a Carmen, conhecer o movimento que estava acontecendo lá, e que enquanto eu estava na feira, eu acabei conhecendo o pessoal da FURG, que já trabalhava com bioconstrução e com agroecologia, e que hoje a gente tem encontros e conversas com essa galera, e, enfim, encontros, né? Como a gente estava conversando esses dias,
no nervosismo de o que falar, né? Meu Deus, o que a gente vai falar? A gente começou a anotar, né, num papel, essas experiências que a gente teve. E a gente acabou se tocando que são experiências coletivas, né? E como isso é importante, como o coletivo é importante nesses momentos que a gente vem vivendo de retrocesso, né? De crimes ambientais, né? Crimes sociais, que a gente vê, assim, o descaso desse desgoverno com a FUNAI, enfim, querer juntar meio ambiente com a bancada ruralista, sabe? Com o Ministério da Agricultura, o que isso tem a ver, sabe? Pessoas que só pensam enfim, em vamos ocupar terras indígenas para fazer monoculturas. E, enfim, todas essas questões, né, que a gente vem vivendo e que nos fazem questionar várias coisas e construir várias coisas, né, coletivamente. É o lucro acima da vida, né? Eles colocam muito lucro acima da vida. Quando a gente estava pensando o título da live, né, a gente pensou um pouco isso, né, que a gente semeou e vem semeando ideias, e claro que práticas, mas que essa live ela já é o que germinou um pouco do ano passado para cá, né, da vinda do IFE Alvorada para cá, e o quanto é bacana a gente ouvir que realmente já se tem as plantas e tem os frutos de tudo isso, né, o quanto isso... para nós é inspirador também a gente organizar a feira, porque a feira, o histórico da feira são agricultoras e agricultores com a infra que se tem um ginásio, mesas das escolas e cadeiras das escolas e alimentação do povo que faz feira e dos agricultores, que se organiza essa feira desse jeito, com o pessoal da Emater, da Embrapa, enfim, com os parceiros todos, mas é uma feira que ela é feita pelos agricultores e para, né, os agricultores e também para essa nova geração aí que é da pesquisa, que é a juventude, né? E em especial o ano passado foi muito significativo por isso. Nós não tínhamos grana nenhuma praticamente, né? E a infra a gente reduziu pela metade, né, do que vinha sendo as outras feiras com apoio do governo federal e estadual, né, de alguns anos atrás, e depois esse corte total, né, então vamos manter a feira, então se manteve a união das associações do interior de Canguçu, a UNAIC, que foi quem concebeu essa feira e quem toca, com as parcerias, como a EFA, e aí encampamos, vamos tocar o acampamento da juventude, vamos, né, e aí tocamos com doação da alimentação das feiras, Sabores da Terra, Arapaçu, das cooperativas como de laticínios aqui da região, que não foi um spa, mas que deu para alimentar a galera toda, né? Trouxeram colchão, trouxeram roupa, mas o que é o rico disso foi os momentos de debate, a noite cultural, né? O quanto foi bacana, o circular pela feira, o povo de Alvorada conhecer a infra da EFA, né? Porque a EFA ela é um campus, né? Digamos assim, do IFSU, mas que numa outra estrutura, numa outra perspectiva, né? Então teve colegas da Carol e do Iago que comentaram, a gente reclama de barriga cheia, né? Mas também pelo método também encantou, né? Porque a proposta das escolas famílias agrícolas, e a EFA-Sul não foge disso, é em alternância, né? Então, a pedagogia da alternância, que alterna tempo, mas também alterna os saberes e os processos, né? Então, a galera fica uma semana na propriedade, em casa, né, em diálogo com os pais, no trabalho, no seu cotidiano, e realizando as pesquisas que levam para casa. Quando eles retornam para a escola na segunda-feira, é feito o que a gente chama de colocação em comum. Então, se o tema era alimentação, eles vão pesquisar desde os hábitos alimentares dos avós, dos pais. O primeiro ano eles trabalham muito eu e minha família e a terra, né? Então, os temas norteiam aí mais voltado para a família e para a terra, e depois o segundo ano para a comunidade também. O terceiro ano é pensar a comunidade, a família, política pública, movimentos sociais, enfim, aí já amplia um pouco mais o projeto profissional do jovem, que eles vão pensar um projeto para desenvolver na propriedade de acordo com as possibilidades daquela família, mas também pensando o seu projeto de vida, né, enquanto
jovem agricultor, agricultora. E essa colocação em comum é o que vai articular a partir dos saberes que traz de casa com o que chamamos aí de saber científico. Então, a riqueza de tudo isso, né, tá também pela opção de trabalhar com a agroecologia, né, de valorizar todos esses saberes e de articular esses saberes com o que se tem aí sendo desenvolvido nas universidades, nos IFES, na Embrapa, na matéria, enfim, de fazer essa costura. E o que a gente sempre diz na EFA, que não é fixar o jovem no campo, como tem uns termos horríveis, esse eu acho que é né, o fixar o jovem no campo. Mas não, é dar a possibilidade, né, de que essa jovem e esse jovem acessem outras possibilidades de se manter no campo, seja através de conhecimento de novas tecnologias, aprimorar alguma coisa na sua propriedade, pensar um projeto que viabilize, né, socialmente, economicamente, emocionalmente, né, que complete a vida desse jovem e aí seja uma opção estar no campo, né. Mas que também pode ser aquele jovem que vai lá e vai cursar direito, com um olhar para os assentamentos, para as comunidades quilombolas, quando a gente for discutir isso que a Carol falou, de aliar a agricultura com a FUNAI e né, extorquir mais, se é possível, dos primeiros habitantes desse país, né? Então, dar essa possibilidade. É um professor que vai ir trabalhar na escola rural com um olhar para o rural, não é? Alguém que vai para lá porque fez o concurso e foi tocado para dar aula no 5º de Canguçu, por exemplo, né? De pensar uma outra forma de educação, né? Muitos dos jovens que chegaram na EFA da primeira turma, eles saíam antes, 5 e pouca da manhã de casa, né? Andavam 2 horas de ônibus para acessar o ensino médio e retornavam 2 da tarde para casa, para chegar em casa, almoçar, ir para a lavoura e fazer alguma das suas atividades, estudar, né? Resolver todas as questões dos temas e no outro dia, de novo, antes das 6 da manhã, estar na porteira de casa esperando o ônibus. Isso quando não atolava ônibus, enfim. Então, esse é o cenário da educação, não só em Canguçu, mas isso é do Brasil, né, no rural. Então, como que a gente consegue articular? Então, por isso que a gente diz que os nossos pilares, né, da EFA é a educação do campo e a agroecologia, né, com a pedagogia da alternância, possibilitando que a gente articule esses 2 pilares e os saberes que envolvem esse fazer, a agricultura, que é mais de um, né, são vários fazeres, e da gente conseguir articular, né, e para além de articular, ver as possibilidades concretas, né, de se tocar a agricultura, de se tocar a agroecologia, e por isso a importância da gente ouvir aí o quanto já germinou coisas e que podem germinar, pensando aí o Paraná, né, pensando os IFES, ano que vem tudo vai dar certo e teremos outro acampamento da juventude, quem sabe desce pelo menos um ônibus aí do Paraná para cá para a feira, com sementes, com receitas, com tudo mais, com música, né, com arte. Então, eu escutando assim, né, são realidades que, assim, para mim, eu não vivenciei ainda, né, tipo, eu concordo com o Iago, eu cresci também em casa, então, assim, eu sou meio urbana, vamos dizer assim. Então, quando eu paro para pensar o porquê de eu ter me envolvido nisso, é por causa das questões de luta mesmo, né? Porque a gente vê isso, eu não consigo, às vezes, assimilar que a gente está deixando essas coisas todas acontecerem na nossa frente, né? E não está fazendo nada, mas não, a gente está fazendo alguma coisa, né? Por vocês e por essa conversa, a gente percebe que a gente está fazendo, né? Que a gente não pode desistir de lutar pelo que a gente acredita, só porque no momento não estamos ali, né, com tudo correndo como a gente gostaria que corresse. E é muito legal ouvir, e a gente também está pensando aí numa visita já dos Andaras, a gente está discutindo isso, dos Andaras do NEAV, até a gente já está em contatos aí com a Dona Araci do MST, que também já fez um trabalho junto com o NEAV, com a Lese, que também já fez um trabalho junto com o NEAV, com as PUNC, e seria muito legal também trazer para vocês essa experiência de movimento estudantil, né? Porque o nosso campus também é jovem, também tem aí muitos... o movimento estudantil já germinou, mas às vezes ele precisa, né, de uma respirada a mais, né? E é bom a gente ouvir essas outras experiências e para se inspirar também, né? Porque senão a gente fica naquela. Só a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? O que os outros estão fazendo?